Galerinha do oitavo ano, vamos lá, vamos dar andamento aí nas nossas orações adverbiais. Pertence aos dois capítulos, tá? O 29 e o 30, um complementa o outro aí nas classificações das orações. Então, vamos colocar todas juntas. Como eu já tinha falado para vocês na aula anterior, são 9 orações adverbiais, tá bom? A gente só vai falar delas e finalizamos a apostila. As outras orações subordinadas vocês verão, tá bom? Ano que vem somente. Então vamos lá. Tipos de orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais ligam-se à oração principal, normalmente por intermédio de conjunções que agregam sentidos específicos ao período. Assim, considerando o sentido expresso, elas podem expressar 9 circunstâncias. Então, o que vocês fizeram lá nas coordenadas, vocês vão fazer com as adverbiais, que é decorar o nome e as conjunções de cada uma. A diferença é que aqui tem mais, tá? Lá nas coordenadas tinha menos nome, menos conjunções. Aqui tem mais. Então, olha só, esses aqui são as circunstâncias apresentadas pelas orações adverbiais e vocês vão precisar decorar como orações subordinadas adverbiais de ideias de finalidade, que a gente chama de adverbial final, ideia de conformidade, que a gente chama de adverbial conformativa, de comparação, que é a comparativa, de proporção, que é a oração adverbial proporcional, a consequência, que é a consecutiva, tempo, que é temporal, condição, que é condicional, a concessão, que é concessiva, e a causa, que é causal. Isso aqui, na verdade, é a circunstância, tá? O nome da oração a gente vai ver separado. Então, a circunstância de finalidade é uma ideia de fim, de tempo, uma ideia de tempo, né? A consequência, uma coisa, a consequência da outra, tá bom? E assim, simplesmente, concessão. Professor, o que é concessão? A ideia oposta, a ideia contrária, tá? Isso é concessão. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, né? A primeira, nós vamos botar aqui, ó, que é a subordinada final, que diz assim: esse foi um dos casos exemplificados anteriormente. Aqui, a subordinada expressa uma finalidade para o fato citado da oração principal. Então, a oração subordinada final, ela tem uma ideia de finalidade. E aqui estão as orações: o para que, a fim de que, o que. Então, essas são algumas conjunções que vocês vão precisar decorar. O para que e o a fim de que é o que aparece mais na final, tá? Exemplo: Policarpo Quaresma trabalhou na agricultura para ajudar o desenvolvimento do Brasil. Bem, lá na coordenada, nós tínhamos a coordenada assindética e a coordenada sindética. A coordenada sindética era aquela que tinha conjunção. Aqui na subordinada não tem a diferença que a gente vai dizer é isso aqui, ó. Oração principal. Então, toda subordinada tem uma oração principal. Então, aqui, ó. Policarpo Quaresma trabalhou na agricultura. Cortei. Por que eu cortei aqui? Porque o para é a conjunção. Então, eu vou cortar aonde? Funciona da mesma forma. Ou na vírgula ou na conjunção, tá? Então, como para aqui é minha conjunção, eu vou cortar antes dele. E aí, o que não tiver conjunção vai ser chamado de oração principal. Aonde tiver conjunção vai ser a minha subordinada adverbial alguma coisa. Nesse caso, alguma coisa, ela é a final, né? O para é uma conjunção final. Já a adverbial temporal é aquela, ó. Esse tipo de oração subordinada situa o momento em que a ação expressa na oração principal ocorreu, revelando uma circunstância de tempo. Então, a temporal dá uma ideia de tempo. E aqui estão as conjunções: quando, desde que, logo que, sempre que, enquanto, depois que, antes que e assim que. Vamos tomar cuidado com o desde que, nós vamos ver já já o porquê, tá? O quando é bem usado, logo que é bem usado, desde que é bem usado, o assim que é bem usado aqui na temporal, enquanto. Então, enquanto tem umas conjunções que são bem habituais, tá?
Depois que o requerimento foi publicado, o major não teve mais sossego. Ó, aqui eu tenho uma vírgula, não tenho? O major não teve mais sossego, vai ser a minha oração principal. Por quê? Porque a minha conjunção veio na frente. Tá? Então, isso vai acontecer na adverbial. Pode ter conjunção no início da oração, pode ter conjunção lá na outra oração. E aí, quando ela vier aqui logo no início mesmo da oração, aqui vai ser a minha subordinada adverbial. Tá? A principal foi cortada, ó, na vírgula, olha a vírgula aqui. Tá? Aqui ela foi cortada na conjunção, mas aqui tinha conjunção. Aqui a conjunção iniciou, tá? E aí eu corto na vírgula. Vamos à minha oração subordinada conformativa. Esse tipo de oração exprime uma circunstância de conformidade. Então, a conformativa, ela dá uma ideia de conformidade. E aí, aqui estão as conjunções. O conforme, o segundo, o consoante, o como. Cuidado com o como também, tá? A gente vai descobrir tudo isso. Lá eu falei desde aqui, no temporal. Aqui eu estou falando do como. A gente vai descobrir o porquê que a gente vai ter que tomar cuidado. Aguardou sua vez de se manifestar conforme era esperado. Olha a conjunção aqui. Então, eu vou cortar antes da conjunção. Então, aonde não tem conjunção, oração principal. Onde tem conjunção, subordinada adverbial. Nesse caso, conformativa por conta do conforme. Subordinada adverbial condicional. Tem uma ideia de condição. Nesse caso, apresenta-se uma condição. Olha aqui as conjunções, ó. Se, desde que, caso, contanto que e a menos que. Perceberam que desde que apareceu aqui? Olha onde tem um desde que aqui também, ó. Aqui, ó. Temporal. Olha aqui onde tem outro desde que. Condicional. Lembra que eu falei para tomar cuidado? Então, a gente vai descobrir que tem mais uma outra oração aí que vai usar o desde que. A gente vai falar dele sozinho, tá bom? Aqui no condicional, o mais usado é o se e o caso. Esses são os mais usados aqui na condicional. O major se empenhará desde que seja pelo bem do Brasil. Caso seja pelo bem do Brasil. Então, ele só vai desempenhar como? Qual é a condição? Se for pelo bem do Brasil. Então, aqui eu tenho uma condição. Então, esse desde que, ela é uma condicional. Então, eu vou cortar antes da conjunção, porque a conjunção está aqui. Então, aqui vai ser minha oração principal, porque não tem conjunção. E aqui vai ser minha subordinada adverbial condicional. Perfeito? Vamos falar do desde que. Aqui. Desde que aqui, desde que aqui, desde que aqui. Por quê? O desde que ele pode exercer essas três funções: de tempo, de condição e de causa. Professor, e como é que eu vou saber quando é temporal, quando é condicional e quando é causal? Na oração, tá? É a oração que vai te representar a circunstância daquela conjunção. Então, você precisa interpretar a oração e ver o tipo de circunstância que aquela conjunção apresenta. Olha aqui, ó. Nós temos aqui desde que nas três orações. Aqui, ó. Agora vamos ler. Desde que ele partiu, fiquei muito só. Então, desde que ele partiu, não dá uma ideia de tempo. Foi o tempo com que ele partiu que eu fiquei sozinha. Então, esse desde que, ó, circunstância de tempo. Desde que você me escute, fico feliz. Então, na condição da pessoa me escutar, ficarei feliz. Então, caso você me escute, fico feliz, tá? Então, esse desde que é uma ideia de condição. Então, você pode substituir também, né? O condição pelo se, pelo caso. Desde que você insiste, vou ler o documento. Então, qual é a causa da leitura do documento? A pessoa insistir. Então, se eu vou ler, é porque ele insistiu. Então, a causa da leitura é a insistência. Então, esse desde que é uma ideia de causa. Professor, e tem um desde que é usado mais? Olha, eu vejo muito ele usado como tempo, mas ele aparece bastante também como condição, tá? Como causa, pouco, mas aparece. Agora vamos aqui para o próximo. A comparação. A oração subordinada adverbial comparativa. Aqui, a oração subordinada adverbial
determina o segundo elemento em uma comparação. Aí aqui estão os elementos. Professora, por que tem essa reticênciazinha aqui, aqui, aqui? Porque acaba dividindo dentro da oração, tá? Como assim? Quando eu digo assim, João é tão quanto inteligente a Maria, do que Maria. Então, tão quanto, tá vendo que aparece os dois? Eu faço a comparação dos dois. E aí aqui, ó, mais uma vez apareceu como. Vamos falar dele também, igual a gente falou do desde aqui, tá? Ó, Policarpo defendia os interesses da nação como um bom nacionalista. Então, ó, como? Então, ele está comparando uma coisa à outra, tá bom? A proporcional, que é uma ideia de proporcionalidade. Ó. Aqui é uma relação de proporção que indica aumento ou diminuição dos fatos apresentados. Então, essa proporção ele pode ser tanto para maior quanto para menor. Não tem uma proporção definida, ou para mais ou para menos. Pode ser tanto uma contra a outra. E aí aqui tem as nossas conjunções. Ó, a proporção que, a medida que, quanto mais, quanto menos, tá? Ou a proporção que já diz, né? Ó, proporção não já diz proporcionalidade. Aqui, ó. À medida que Policarpo elencava esses argumentos, seu sentimento nacionalista ficava mais evidente. Só que a conjunção apareceu aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou cortar na vírgula, né? Aonde não tem conjunção, principal. Aonde tem a subordinada adverbial. Nesse caso é proporcional pelo caso da medida aqui. Aqui a gente nem colocou, né? Oração principal aqui, porque não tem conjunção. Conjunção apareceu, oração subordinada adverbial comparativa aqui. Isso funciona a mesma coisa da coordenada, só mudou o nome, né? Agora, a concessiva. Esse tipo de oração expressa ideia ou fato que se desenvolve de uma forma contrária. O concessivo acaba tendo um nome, né? É um pouco difícil de decorar, mas a concessiva é concessão. O que é concessão? Uma coisa contrária à outra, tá? Então, o valor de circunstância de concessão é uma coisa oposta, uma coisa contrária. Aqui tem as conjunções, embora, daqui, mesmo que, por mais que, com quanto, embora é o mais usado. Ó. Os zoológicos são centros de entretenimento, embora alguns se transformem em cativeiros abusivos. Então, aqui, ó, cortei aqui, porque minha conjunção apareceu aqui. Então, aqui é minha principal e aqui é minha subordinada adverbial concessiva. Só para vocês interpretarem essa frase, olha aqui, o que essa concessão diz? Ó, os zoológicos são centros de entretenimento. O centro de entretenimento não é uma coisa que distrai, é uma coisa boa. Alguns se transformam em cativeiros abusivos. Cativeiros abusivos é uma coisa negativa. Então, olha a oposição aqui, ó. Lembra lá da adversativa? É a mesma coisa aqui, né? Mais e menos ideias opostas, tá bom? Ó, oração, agora a adverbial causal. Passei demais. A causal, ela dá uma ideia de causa. Aqui. Apresenta aqui uma ideia de causa. As orações exprimem um fato que determina a origem de outro expresso na oração principal. Elas indicam, portanto, a causa. Olha aqui as conjunções. O porquê, o que, o como, pois que, visto que, já que, uma vez que. Olha o como aqui de novo. Então, a gente descobriu que o como pode ser comparativa, conformativa e causal. Como é que vocês vão fazer isso? Dependendo da oração, você acaba ficando confuso, não consegue interpretar. O que você vai fazer? Vai substituir. O como conformativo, você transforma ele pelo próprio conforme, tá? Usa a substituição do conforme com o como para ser conformativa. O como com causal, você pode substituir pelo porquê ou pelo visto que, ou já que, tá? Uma dessas três. Que às vezes não cabe muito o com ou porquê, mas cabe o já que, tá? Então você usa esses três. Professora, pode usar só dois? Então usa o porquê e o já que é mais batata, né? Faz essa substituição. E o comparativo, a professora substitui por quê? Por nada. A própria frase vai te demonstrar a comparação explícita ali, tá? Agora, o causal e o conformativo, às vezes, dependendo da frase, pode causar uma confusão. E você consegue ver o que é causa e o que é conformidade. E aí, o que você faz? Substituir a conjunção. Conforme, conformativa. Já que o porquê, causal. Tá bom?
Aqui o exemplo, ó. Assinei a petição porque concordo com a ideia definida. Então, ó, cortei aqui, porque eu cortei aqui, porque o porquê está aqui. E o porquê é minha conjunção. Então, oração principal onde não tem conjunção e aonde tem conjunção, subordinada adverbial. Tá bom? Perfeito? E aí, agora eu vou entrar na minha consecutiva e última conjunção. A consecutiva é numa ideia de consequência, né? Essa é muito fácil, porque vocês vão decorar da seguinte forma. Quando vocês trabalharem com esse tal, tão, tanto e tamanho, acabou não entrando o tamanho aqui, o tamanho também entra, né? Ele vai vir acompanhado de quê? Como assim, professor? Olha o exemplo aqui, ó. Os animais ficaram tão estressados que passaram a se automutilar. A minha conjunção, na verdade, é o quê? Tá bom? Todavia, ele vai aparecer na oração principal um desses elementos, ou tal, ou tanto, ou tamanho. Deixa eu botar aí o tamanho aqui. Anotem aí na apostila de vocês, porque na apostila não tem o tamanho. Então, tamanho que também é uma conjunção consecutiva, tá? E aí tem um de forma que, de modo que, de sorte que, mas os mais usados são tão que, tanto que, tamanho que. Esses são os mais usados. Então, vocês precisam colocar aí. Então, olhou o que? Vai lá na oração principal e vê se tem um desses 4 elementos. O tal, o tão, o tanto e o tamanho. Apareceu, você já sabe que é consecutivo. E aonde é que eu marco, professora? Você marca aqui no que? Aqui é que é subordinada adverbial, porque o que é que é a conjunção. O tão, o tal, o tanto, o tamanho não é a conjunção, são apenas palavras que agregam esse que. Podem ver, ó, tá vendo que eles foram colocados entre parênteses, que é só para chamar a atenção. Então, aqui fica a oração principal e aqui onde está o que fica a adverbial consecutiva. Professora, você falou muito. Falei, tá? Mas a oração subordinada adverbial é que nem a coordenada. Você precisa exercitar, né? Gravar os nomes e prestar atenção nas conjunções, que aí não vai ter erro. Demorou um pouco para decorar a coordenada? Demorou. Vai acontecer na adverbial também, tá bom? Então, faça esses exercícios todos aí e depois me mandem as fotos, tá bom? Um beijo.